Boa noite a todos, meus queridos irmãos e amigos. E hoje a gente vai fazer mais um Evangelho no Lar, às 9 horas em ponto aqui no canal. Você pode pegar o material, fazer antes, fazer depois, tanto faz. Importante seria você manter, seria melhor se você mantivesse uma constância. Por exemplo, toda segunda-feira às 9, sexta-feira também. Aqui no canal a gente faz segunda e sexta-feira às 9. E é isso aí. Pega o seu copo de água, coloque aí, pode ser com tampa, sem tampa, pode ser para o cachorro, pode ser para todo mundo. Se quiser deixar de forma individual, não precisa nem anotar nem nada. Você fala assim, ó, esse aqui é do João, esse aqui é do Marcelinho. Beleza, os espíritos já sabem e vão fluidificar de forma diferente. Por que o copo de água? Para que os espíritos fluidifiquem. O que eles fazem? Eles vão lá dentro dos átomos, onde existe uma forma de vibração, que a teoria das cordas está correta. Eles alteram, por isso que causa realmente um resultado positivo quando ingerido por alguém, né? Por alguém que está precisando daquilo. Bom, desculpem a bagunça, tem umas caixas ali e tudo, mas é que o importante é focar no nosso estudo de hoje. Bom, hoje eu não vou usar o livro, tá? Porque os espíritos me pediram, meu mentor me pediu algo bem específico. A gente vai fazer um evangelho sobre a reforma íntima. Isso vai favorecer não só nós encarnados, como muito também os espíritos que estão acompanhando aqui, aí na casa de todo mundo que vai realizar esse evangelho, tá bom? Mas tirando isso, tirando o livro que a gente não vai ler hoje nem nada, o resto é a mesma coisa, vai ouvir em voz alta e tudo mais, tá bom? Vamos começar pela nossa prece. Agradecemos aos bons espíritos e ao Mestre Jesus pela oportunidade maravilhosa desse estudo. Que o Senhor possa abençoar, principalmente esses meios de comunicação que estamos utilizando hoje para a divulgação do evangelho. Que assim seja. Muito importante isso, né? Porque, querendo ou não, né, nós estamos fazendo o evangelho. Nós estamos hoje pelo YouTube, chegando em milhares de casas, e isso é muito bom para todos nós. E por isso que hoje eu estou com esse intuito de realizar, de falar sobre a reforma íntima. Então, o que é a reforma íntima? Quando eu ouvi a primeira vez pela reforma íntima, o que seria a reforma íntima, eu achei muito esquisito esse nome, né? Porque parece que você está reformando alguma coisa, e realmente é isso que a gente faz. Quando nós conhecemos o Espiritismo, nós temos a oportunidade de reavaliar nossos valores, de analisar tudo que a gente tem feito até então e verificar onde nós podemos melhorar. Isso é importante fazer, seja você encarnado ou desencarnado, vivo ou morto, né? É sempre bom, com base no que nós aprendemos com o nosso Mestre Jesus, pois tudo começa em Jesus. Porque na verdade tudo começa em Deus, porque Jesus mesmo fala que a doutrina que ele está divulgando na Terra não é dele, e sim do Pai dele. Jesus fala isso. Ou seja, essa doutrina de amor e de caridade, ela vem de Deus. Ela existe em todos os cantos do universo, não só aqui na Terra. Então, Jesus veio nos trazer ela, nos ensinar como um irmão mais velho. E depois ele passou todos esses maravilhosos ensinamentos para nós. Veio depois o Espiritismo, pegar isso que ele trouxe e, vamos dizer, traduzir para os nossos dias atuais. Explicar um pouco melhor e acrescentar mais algumas coisas. Então, o que a gente faz na reforma íntima? Basicamente, nós pegamos os vícios que nós temos, os hábitos que não são bons, como a bebida, o cigarro, a droga, a gula muitas vezes, né? Todas essas coisas, os jogos, também isso é muito importante, sexo, viciados em sexo, em masturbação, todas essas coisas pegam a nossa vibração e jogam lá para baixo. Então, não tem como você ser feliz com esse tipo de situação, com esse tipo de hábito. Isso são hábitos, nosso cérebro se acostuma e passa a utilizar esses mecanismos para poder manter a gente nessas coisas ruins. Então, a partir de agora, se você tem alguma dessas coisas, corte. Você tem aí embaixo no link, tem um link aí embaixo que está escrito, todos os nossos vídeos tem tratamento de obsessão, tratamento para vícios, cirurgia espiritual. Vai lá, faça a cirurgia espiritual e corte todos os seus vícios. Milhares de pessoas já pararam de fumar, de beber, etc. Drogas, tudo aqui no nosso canal com esses tratamentos. Então primeiro trabalho nisso aí. Se você tem algum hábito desse ruim, corte e nunca mais pense sobre isso. Ponto 2, importantíssimo. Os nossos pensamentos. Toda vez que você fica com raiva, porque a raiva também faz você baixar a vibração. Toda vez que você fica triste, a tristeza também faz você baixar a vibração. Tudo bem que muitas vezes isso é químico, é biológico e não só, não somos nós que comandamos, né? Embora na maioria das vezes o problema está realmente na pessoa que deixa com que esses pensamentos a dominem, né? Vai aceitando esses pensamentos de tristeza e o certo será falar assim, não vou ficar triste,
e se controlar e não pensar nesses motivos para ficar triste, embora aconteça de forma orgânica também, se você não conseguir se controlar, procure um médico. Isso que eu ia falar. Procure um terapeuta, procure um psicólogo, procure um psiquiatra. Procure, pois você tem que sair dessa faixa vibratória. Então a tristeza nos complica. A raiva nos faz muito mal também. E muita gente tem raiva. Eu, antes do espiritismo, era um cara que ficava nervoso, na verdade. Eu não tinha raiva de maldade, mas eu ficava nervoso por muitos fatores. Eu ficava muito nervoso, eu ficava descontrolado. Então hoje eu vejo quão ridículo eu era. E hoje, não importa o que aconteça, pode cair uma pedra, um meteoro na minha casa, que eu vou ficar bem tranquilo. Então isso é possível você aprender a controlar. Você tem que controlar os seus instintos. Quando você começa a ficar nervoso, você fala, não vou ficar nervoso, não vou me controlar. E você tranquiliza. Se você ficar nervoso, se você tem vícios, se você tem a depressão, você é vítima dos obsessores. Os obsessores podem acessar você por conta dessas coisas, né? Então, aí tem outras coisas também, como por exemplo, a inveja. As pessoas que têm inveja dos outros, automaticamente ela baixa a sua faixa vibratória. Então, se você tem inveja de alguém, infelizmente esse é um sentimento que muita gente tem, se controla. Passa a pensar que cada um tem seu destino. E às vezes se aquele cara tem aquele dinheiro, ou aquele namorado, etc., primeiro tem algum motivo, segundo, às vezes foi ele que batalhou muito, né? Então a gente tem que pensar sobre isso. E muita gente tem inveja, infelizmente, as pessoas não falam muito, mas os espíritos me falaram que isso é muito normal, né? Os ciúmes, claro que é normal a gente ter ciúmes das coisas que a gente gosta, né? De relacionamentos, etc. Mas tem gente que se apega a esse tipo de coisa e isso também acaba baixando a sua vibração. Então não tenha ciúmes em excesso. Você tem que ter o básico, obviamente, para você se manter com a certeza de que está tudo certo. Mas não deixe que esses sentimentos ganhem muito espaço na sua mente, porque se deixar, você vai cair na armadilha dos espíritos inferiores. Isso vai realmente acontecer, né? O medo é outra coisa que é terrível, porque quando você tem medo, você também baixa sua vibração, você entra nessa faixa, os espíritos inferiores te atormentam. Então, não fique com medo de dormir assim, de isso, daquilo, em frente. Fala assim, ó, Deus está em todo lugar. Deus tem uma programação para você. Deus tem um propósito. Então, frente a essas situações, por que você vai ter medo? Vamos imaginar que nada acontece ao acaso. Não cai nenhuma folha no chão sem que Deus queira, sem que Deus saiba. Então, logo o medo, ele é um sentimento equivocado. Porque se for para acontecer uma coisa ruim, vai acabar acontecendo de qualquer forma. E essa é a verdade. Se não for desse jeito, vai ser de outro. Então, viva a sua vida sem se arriscar, obviamente, fazendo o certo, tomando as devidas precauções e acabou. Não precisa ficar desesperado, nem deixar que esses sentimentos ruins te dominem. E a gente tem que lembrar que o tempo inteiro nós estamos cercados de espíritos inferiores. Eles ficam o tempo inteiro tentando fazer a gente cair, a gente escorregar, para que eles possam realmente se utilizar das nossas energias, né? Então, avaliando tudo isso, aí tem algumas outras pequenas coisas, né? Mas, assim, basicamente, o egoísmo é a base de todas essas coisas ruins. Aí você tem uma diferença aqui, outra ali. O cara que só pensa nele, ele não tá nem aí pros outros. Ele vai trazer tudo para ele. Ele não vai se preocupar se os outros vão se dar bem ou se vão se dar mal, se os outros vão ganhar ou vão perder. Então o egoísmo está em cima do topo das coisas ruins. Então repare no que você está fazendo de errado, faça um cálculo fora de você, como se você estivesse vendo. É isso que o Espírito me falou para fazer uma vez. Você tem que olhar para você como se você fosse outra pessoa, entendeu? Porque quando é conosco, e isso é verdade, você não acha tão ruim. Por exemplo, um cara vai lá e, sei lá, bom, vamos dar um exemplo geralzão. Alguém faz alguma coisa para você que você acha muito ruim. Você fica com muita raiva e tudo mais. Mas se você parar para pensar, às vezes, se fosse você nessa situação, você também teria feito a mesma coisa, entendeu? As pessoas têm essa mania, né? Eu tinha um sócio que era um espírito muito inferior. Inclusive, eu até desfiz a sociedade com ele, mesmo perdendo bastante, deixando de ganhar bastante dinheiro. Por quê? Ele chegava na rua, ele tava de carro, ele parava para mexer no celular, não tava nem aí se o cara tava atrás dele. E aí o cara buzinava. Aí no mesmo dia eu vi a seguinte situação. Ele enrolou para sair, o cara de trás buzinou, ele ficou bravo, xingou o cara e foi embora.
né? Olha só. Aí depois, poucas horas depois, aconteceu uma coisa um pouco parecida, só que ao contrário, dessa vez o cara estava parado na frente dele e atrás. Nossa, ele ficou super bravo, xingou, buzinou. Eu virei para ele e falei assim, peraí, você fez isso ali e agora está fazendo isso. Se fosse um mundo de você, um mundo só com você. Ele falou, a gente ia brigar muito. Eu falei, você acha isso certo? Ele falou, certo não é. Eu falei, então pelo amor de Deus, né? A gente tem que pensar no ponto de vista das outras pessoas também. Na verdade, a gente tem que ver que às vezes o que a pessoa está fazendo, ela está avaliando, às vezes não é tão ruim, mas embora muitas vezes a gente faça coisas ruins e na nossa concepção a gente não pensa que é tão ruim porque é conosco. Porque não é outra pessoa, não é você que está sofrendo as consequências, é outra pessoa. Então é muito importante também a gente saber pensar e avaliar o que é o certo e o que é o errado nesse contexto todo, não é verdade? E aí vamos lembrar que Allan Kardec falou o quê? Você reconhece o espírita pela força que ele faz para conter as suas más inclinações. Olha só o que Allan Kardec faz. Você reconhece o espírita pelo esforço que ele está fazendo para não deixar cair nessas coisas que eu disse. Então Allan Kardec não está falando, olha, você conhece espírita porque o cara é top. Não, ele está falando, você percebe quando a pessoa é uma seguidora, não no canal, não um espírita, pela força que ele está fazendo para não cair nesses erros. Entendeu? Então não é que nós somos perfeitos por sermos espíritas, mas sim, nós somos mais esforçados possíveis para se controlar e não deixar com que os hábitos ruins nos façam mal. Então isso é muito, muito importante. E do outro lado nós sabemos, né, que a gente tem que desenvolver a nossa benevolência, a nossa tranquilidade, nós temos que pensar no bem das pessoas, nós temos que tratar a todos por igual, não importa se é sua mãe ou se é um vizinho que você não conhece, você não pode ser muito bom com a sua mãe e ruim com as outras pessoas. Os humanos são iguais, todos somos filhos de Deus. Mas vale frisar uma coisa, a gente também não pode ser idiota, não pode deixar as pessoas passarem a mão em você, né? Para te roubarem, não pode deixar as pessoas se prejudicarem. Se você ajuda e a pessoa está não recebendo ajuda de maneira correta, pare de ajudar, né? Você está dando cesta básica, por exemplo. O Joãozinho descobre que o Marcelinho perdeu o emprego. Começa a ajudar, todo mês ele vai dar uma cesta básica. Aí o que o Marcelinho faz? Não busca emprego, porque o outro cara está mandando cesta básica. Isso acontece muito. Então vamos gastar as nossas energias com quem realmente deve ser ajudado, com quem realmente quer ser ajudado. E é muito normal isso. Eu tinha um pouco, não tinha essa mentalidade tanto, mas uma vez os espíritos me falaram o seguinte: Eduardo, se o garçom te atendeu mal, você tem que reclamar. Eu falei, mas e se ele perder o emprego? Aí o que o meu espírito falou para mim? Aí ótimo, porque ele vai dar oportunidade para alguém que precisa de emprego e que atende bem. Entenderam? Então não é que o cara, a gente tem que preservar os outros, mesmo na parte errada. A gente tem que buscar os bons para poder ajudá-los. Aqueles que realmente querem receber ajuda. Então é isso, vamos encerrar agora nosso evangelho. Agradecemos ao Mestre pela maravilhosa oportunidade, que tudo que nós falamos hoje possa ficar fixado em nossas mentes, para que a gente possa aplicar no nosso dia após dia, pois esse é realmente o motivo das reencarnações. A gente buscar a nossa evolução moral e assim evoluir a classe dos grandes e nobres espíritos. Muito obrigado, que assim seja. Podem beber as suas águas. E é isso aí, pessoal. Deixe seu comentário aí abaixo. Me fala se você está gostando, se gostou ou não. Ó, e hoje, em específico, quem está acompanhando hoje, às 10 horas agora a gente vai fazer uma live. Muito obrigado e até a próxima.